Começar. Boa noite, meu nome é Marina. Deixa eu só ajeitar aqui mais alguém, um segundinho. Pronto. Então, gente, boa noite, meu nome é Marina. Eu vou apresentar a aula da doutora Alice, certo? Sobre vigília, sono e seus distúrbios. Então, vamos começar. Eu vou chamar a atenção aqui de vocês para algumas coisas, certo? E aí, enfim, ela costuma repetir as questões e aí eu vou, ao longo da aula, chamando a atenção para alguns pontos que são mais importantes. Enfim, no final a gente vai fazer algumas questõezinhas, tá bem? Eu tentei resumir aqui ao máximo, dar algumas dicas e tal. Então, vamos lá. Gente, então primeiro é importante a gente entender o que é o sono, né? O sono, ele é um estado fisiológico especial e a gente vai entender mais ou menos um pouquinho por quê, que ocorre de maneira cíclica, então tanto ao longo do dia, né, a nossa vida, ela vai contribuir para o nosso sono, certo? Quanto o sono mesmo, ele ocorre de maneira cíclica, ele é formado por ciclos, certo? E ele é essencial para o adequado funcionamento físico e cognitivo. Isso é algo, né, que a gente já sabe, todo mundo sabe por que que o sono é importante, que o sono ele precisa, né, tem a sua função de funcionamento físico e cognitivo. Então, a doutora Alice, ela iniciou, né, com um pouquinho de história, e aí eu gostaria só de falar um pouquinho para vocês, que eu achei bem interessante. É o seguinte, na antiguidade e no século XX, no século XIX, achavam que o sono ele estava relacionado à morte, então que não tinha atividade cerebral, então que faltava oxigênio no cérebro, enfim, mas hoje em dia, a partir do século XX, né, que houve com a tecnologia, né, do EEG, o que foi que aconteceu? A gente descobriu que, na verdade, existe sim atividade cerebral e que essa atividade cerebral é de fundamental importância para a saúde, certo? E que muitas vezes ela é muito parecida com a própria atividade cerebral da vigília, certo? Então, quando a gente está acordado, a nossa atividade cerebral, tanto do sono quanto da vigília, é parecida e é muito importante a gente entender isso, tá certo? Em relação aos estágios do sono, a gente vai ter dois estágios, que é o sono não REM e o sono REM. O sono não REM ele é dividido em três, N1, N2 e N3, e aí, a partir disso, a gente vai ter as suas porcentagens, né? Então, por exemplo, o sono N2, ele é a maior parte do sono não REM, e o sono REM, ele é em torno de 20 a 25% de todo o sono. O sono N1, ele é mais superficial, enquanto que o sono N3, ele é mais profundo, certo? E isso é importante a gente lembrar que isso é um sono normal, né? Uma pessoa que dorme sem nenhum comprometimento com o seu sono. Isso é um sono de uma pessoa normal, que está dormindo certinho, certo? Em relação à arquitetura do sono, o que é importante? Entender que o sono, ele é cíclico, então ele é um processo formado de vários ciclos. Aqui eu coloquei essa figura que tem na aula da doutora Alice, que dá para ver. O sono, ele é formado por 5 ciclos, e esses ciclos... Oi? Acho que alguém ligou o microfone. Ah, pronto. Sim, pessoal. Então, o sono ele é formado por ciclos, certo? Em torno de 5 ciclos ao todo. E esses ciclos eles demoram em torno de 90 a 120 minutos, certo? E o que é interessante a gente ver aqui, que no início a gente vai ter menos sono REM e mais para o final do sono a gente vai ter mais sono REM. Então esse sono REM ele vai progredindo, certo? E vai aumentando a sua quantidade ao longo de uma noite de sono, tá certo? E por que a gente dorme? Gente, isso é uma coisa, né, que é fácil da gente entender. Então, o sono ele é um elemento essencial para o adequado funcionamento físico e cognitivo. Então, ele conserva energia, ele melhora o desempenho cognitivo, consolida a memória, faz parte da teoria adaptativa. Então, foi até uma coisa que a doutora Alice falou. Por que é que desde a antiguidade, né? Por que é que desde os homens das cavernas, eles sabiam que era importante dormir? Justamente por isso, porque eles se sentiam mais dispostos, enfim, todas as suas atividades eram contribuídas, né, pelo fato deles estarem dormindo. A termorregulação, a regulação endógena, então os nossos hormônios, né, eles necessitam do sono para que funcionem corretamente. E a teoria também da restauração que engloba, né, tudo isso, da conservação de energia, enfim, da consolidação da memória, enfim. Em relação à fisiologia do sono, gente, só uma coisinha importante aqui. O sono, né, do adulto, ele é monofásico. O que é que isso significa, né? Quando a doutora Alice falou, eu lembro que na época eu não tinha entendido muito bem. O que é um sono monofásico? É aquele sono que ele não pode ser cortado. Então, por exemplo, no bebê, o bebê, ele não tem o momento do sono, não é à noite que ele dorme. Ele vai dormindo ao longo do dia, 3, aí depois dorme 2 horas, aí depois dorme 1 hora. E aí ele vai se sentindo, como é que eu posso dizer, né? Bem,
Ele vai ficar meio que, não vai ficar cansado. Nós, humanos, não podemos fazer isso. Se a gente tirar o dia todo, aí dormir uma sonequinha de 3 horas, depois 2 horas, depois 1 hora, isso não vai nos satisfazer. Então, o sono do adulto, ele é um sono monofásico, que a gente chama, certo? Ou seja, ele vai ter uma fase, e normalmente essa fase ela é predominantemente à noite, né? Enfim, em relação à fisiologia do sono, gente, eu lembro que quando eu estava estudando isso no meu S4, no caso do semestre passado, eu fiquei muito confusa com essa parte da aula, eu não tinha entendido muito bem, porque eu não estava lembrando muito em relação aos neurotransmissores, o que é importante, o que é que não é. Me assustei também com o que tinha nos slides, eu vi, será que precisa saber disso tudo? Mas assim, as questões em si, elas não abordam essa parte, mas é sempre bom a gente entender, porque enfim, a gente nunca sabe o que é que vai cair, e também é bom pra gente relembrar. Então vamos lá. Os neurotransmissores, eles podem ser excitatórios, inibitórios e de modulação. Quem são os neurotransmissores de modulação? São aqueles que vão ou manter um estado que eu atingi a partir dos neurotransmissores excitatórios ou inibitórios, ou que ele vai modular, ou seja, ele vai transformar o estado que eu atingi. Como assim, Maria? Não estou entendendo nada. É o seguinte, na vigília, a gente vai ter os neurotransmissores que são estimulados e os neurotransmissores que são inibidos. Quem são os estimulados? Isso é fácil a gente pensar, né? Noradrenalina, serotonina, histamina, acetilcolina. Por exemplo, na histamina, a gente lembra que quando a gente está com alergia, né, que a gente toma um antihistamínico, a gente tende a ficar com sono. Por quê? Porque inibe a histamina. Então, inibe aquele estado de vigília. Quem é que vai ser inibido? O GABA. A gente lembra que o GABA, ele vai ser o indutor do sono, né? Ele vai estar muito presente lá no sono, enfim. Então, a gente lembra que quem vai estar inibido na vigília é o GABA. Outra coisa, como é que isso tudo é ativado? Como é que isso ocorre? A gente tem que lembrar do SRA, que é o Sistema Reticular Ativador Ascendente. Marinha, que diabo é isso? Gente, é o seguinte, lá no tronco cerebral a gente vai ter diversos núcleos, né? Relembrando aí um pouquinho do S2 de vocês, enfim, da neuroanatomia. A gente vai ter vários núcleos, e esses núcleos, eles vão ter diferentes neurônios, e esses diferentes neurônios vão ter diferentes neurotransmissores. E aí, nesses núcleos, quando eu ativo eles, ou seja, núcleos produtores de noradrenalina, de serotonina, de histamina, de acetilcolina, eu ativo eles no tronco cerebral, eu vou enviar esses neurotransmissores para o tálamo, essa informação, e aí o tálamo envia, né, como se fosse uma ponte, para que haja esse envio até o córtex e que haja ativação cortical, e assim a gente tem a vigília, certo? E quem é que estabiliza todo esse processo? A orexina ou a hipocretina. É a mesma coisa, certo? Esse neurotransmissor, ele é um neurotransmissor modulador, ou seja, ele estabiliza esse processo todo que a gente acabou de falar. Eu vou só aceitar aqui uma pessoa, só um segundo. Vixe, eu não consigo aceitar aqui, mas tá bom. Enfim, já eu aceito. Continuando. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, viu? Podem ligar o microfone, enfim. Em relação ao sono não REM, a gente vai ter os neurotransmissores que são estimulados e os neurotransmissores que são inibidos. Então, vamos tentar entender. A gente vai ter o GABA, que vai ser estimulado, óbvio, igual eu falei. E aí a gente vai ter noradrenalina e serotonina. No momento que eu tava estudando e fazendo essa aula, eu fiquei, vale, meu Deus, noradrenalina e serotonina no sono, o que é que tem a ver, né? Uma coisa com a outra. Gente, é porque é o seguinte, a noradrenalina e a serotonina, elas são indutores do sono. O que é que isso significa? Que óbvio que quando a gente compara o sono não REM com a vigília, eu vou ter mais noradrenalina e serotonina na vigília. Sendo que, quando eu vou dormir, eu não posso simplesmente despencar esses neurotransmissores. Então, derrubei noradrenalina e serotonina, ficou em 0, aí eu tenho sono. Não. Eles vão diminuindo gradativamente. Então, no sono não REM, eu ainda tenho um pouco de noradrenalina e serotonina, e eles são chamados indutores do sono, pela sua redução. E quem é inibido? A histamina e a acetilcolina, certo? No sono não REM. Inclusive, é importante lembrar que a acetilcolina no sono não REM, ela não está presente, ela é inibida, certo? E quem é que vai estabilizar todo esse processo? A melatonina, que se vocês lembrarem, ela não é um neurotransmissor de fato, mas sim um hormônio, né? Que, enfim, a gente fala muito, né? Até repõe melatonina e tal, a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Em relação ao sono REM, quem é que vai estar estimulado? O GABA e a acetilcolina. Então, o sono REM, ele é chamado sono colinérgico, ou seja, ele é um sono mais ativo, certo? Ou seja, é quando a gente sonha, certo? É aquele sono mais pro final da noite, igual eu mostrei pra vocês, certo? E quem é que vai estar inibida? A serotonina e a noradrenalina, certo? Tudo bem? Vocês lembram que eu disse que eles vão diminuir gradativamente? Pronto, aqui no sono REM, que é mais pro final da noite, já vai estar quase em 0, certo? Porque eles vão ser inibidos. E como é que esse sono se inicia? Como é que eu tenho sono no final da noite? O meu sono no final da noite, ele vai precisar de 2 processos. O processo homeostásico, que é o processo S, e o processo circadiano, que é o processo C. Vamos iniciar pelo processo homeostásico. O que é? É um impulso de sono que depende de... O que diabo é um impulso de sono? É aquele sono que eu sinto no final da noite. Que vai depender do quê? Do tempo de vigília, ou seja,
Se eu passei muito tempo acordada, né? Se eu fiz um plantão que eu virei 2, 3 dias no plantão, obviamente eu vou ter mais sono no final do dia. Atividade física e cognitiva. Atividade física e cognitiva serve tanto para sentir sono no final da noite, se ela for feita, né, muitas horas antes. Então, se eu estudei muito durante o dia, se eu fiz muita atividade física, no final da noite eu vou estar mais cansada. Mas também servem para estímulo no final da noite. Então, sei lá, se eu vou para academia 10 horas da noite. Gente, se eu for para academia 10 horas da noite, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar mais estimulada, certo? Ou, por exemplo, às vezes eu não tenho prova no outro dia, tá tudo ok, 11 horas da noite já começa a me dar um soninho, mas às vezes na véspera da prova, o que é que acontece? Às vezes meia-noite eu nem tô tão cansada ainda, certo? Então, a atividade física e cognitiva também pode tanto fazer com que eu tenha mais sono quanto menos. E o aumento da adenosina? O aumento da adenosina, ele ocorre de forma cíclica, né? Não é nem cíclica, é gradativa ao longo do dia. Então, ao longo do dia, os receptores de adenosina vão. A adenosina vai se ligar aos seus receptores. E quem é que inibe isso? O café, o energético, que se ligam a esses receptores de adenosina e fazem com que a adenosina não se ligue neles. Então a pessoa não vai ter sono, certo? Enfim, em relação ao processo circadiano, o que é o processo circadiano? É aquele famoso relógio biológico que diz quando é hora de dormir e quando é hora de acordar. Então, como é que isso funciona? O que é que a gente vai ter? O relógio, né, entre aspas, ele vai ficar no núcleo supraquiasmático, no hipotálamo. Marinho, que diabo é isso? Vou já mostrar uma foto. E o que é que vai acontecer? Esse núcleo supraquiasmático vai receber informações da retina, certo? Sobre a presença ou ausência de luz. É aquela coisa. Não fica no celular antes de dormir. Por quê? Porque quando a gente tem luz, principalmente a luz branca, que é a luz do celular, esse núcleo supraquiasmático, ele inibe a melatonina que é produzida pela pineal. E quando escurece, ou seja, quando fica mais escurinho, o núcleo supraquiasmático estimula a pineal a liberar melatonina. Então a gente lembra do quê? Da higiene do sono. Exatamente isso que eu falei, diminuir as luzes, deixar uma luz mais baixa, não ter contato com luz branca antes do sono. Por quê? Porque a luz é o principal sincronizador do ciclo circadiano, certo? E aí eu expliquei, né? Eu disse que eu ia explicar pra vocês, tá aqui, ó. Eu queria até ter minha caneta, mas eu não tô com ela aqui perto. Mas enfim, dá pra. Tem uma setinha ligando, né? Dá pra vocês verem. A gente vai ter o núcleo supraquiasmático, certo? As fibras retículo-hipotalâmicas, ou seja, que ligam a retina até o hipotálamo, que é onde fica o núcleo supraquiasmático. E a gente vai ter isso, sem mais luz, menos melatonina. Se tem mais luz, menos melatonina e vice-versa, tá bem? Como se inicia o sono? Gente, aí outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Além do processo circadiano, né, que tem essa história do relógio biológico, né, a luz é o principal sincronizador, a gente também vai ter a regulação hormonal circadiana. Isso é algo que não depende da gente. O outro processo, ele pode até ser influenciado. Então, vixe, mexi no celular, mudou a minha melatonina. Vixe, mas aqui, isso daqui é algo fisiológico que ocorre em todo mundo. Então, isso aqui é independente da nossa vontade, certo? No outro, a gente até pode influenciar, nesse daqui não. Que é o quê? Que é o aumento de melatonina e o aumento de cortisol. Isso aqui, com certeza, vocês já ouviram muito falar ao longo da vida, né? Sono, querendo ou não, é até engraçado, porque quando a gente estuda, a gente vê isso, que é uma coisa que, querendo ou não, é muito debatida, né? E a gente nem se toca que tá falando desse assunto tão importante. Enfim, a gente vai ter o quê? A queda da melatonina, né? Então, quando vai chegando de manhã, né, a gente tá dormindo 3 horas da manhã, a gente vai ter o quê? A queda da melatonina, certo? Quando chega meio-dia, a gente vai ter o nadir máximo, né? Ou seja, o estágio mais baixo dessa melatonina, ao contrário do cortisol. Então, quando vai ficando de manhã, a partir de 3 horas da manhã, o cortisol vai aumentando e atinge seu pico máximo ao meio-dia. Ou seja, o que a gente lembra? O cortisol é quem acorda e a melatonina é quem faz dormir. Certo? Então, ali, ó, a perto de 21 horas, a melatonina já vai aumentando mais. Quando chega meia-noite, ela atinge seu pico máximo, certo? Então, a gente entender isso é bem interessante, bem legal. Enfim, em relação ao sono e às suas interferências, isso aqui é muito importante, é cobrado em prova, certo? Então, é muito importante que vocês prestem atenção nessa parte. Em relação ao sistema endócrino, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um desequilíbrio do sistema endócrino com um desequilíbrio principalmente do hormônio da fome, que é aumento da grelina e diminuição da leptina. Então, o que é que acontece? A pessoa fica com mais fome e fica com menos saciedade. Mais fome porque aumenta a grelina, menos saciedade porque diminui a leptina. Isso aumenta a necessidade de ingesta energética. Foi até o que a doutora Alice falou. Muitas vezes, quando a gente dorme tarde, no outro dia, né, sei lá, virei o dia estudando para uma prova muito importante. No outro dia, gente, pelo menos eu tô morrendo de vontade de comer um doce, uma coisa assim, uma coisa bem calórica, com muito carboidrato, porque isso é do nosso corpo, não é loucura da nossa cabeça, não. Isso é fisiológico, certo? Fisiológico, assim, né? Enfim, nesse caso, patológico, mas é algo que acontece dentro da gente, certo? E também ocorre o aumento da resistência insulínica, ok? Então, essa primeira parte de aumento da grelina e diminuição da leptina é cobrada na prova e eu preciso que vocês decorem.
Em relação à cognição, a gente vai ter a interferência a curto prazo e a interferência a longo prazo. A curto prazo, passei algumas noites sem dormir. Interferência a longo prazo, estou há 2 meses, 3, 4 meses dormindo muito mal. O que é que a gente vai ter? Previsto na atenção, na memória de trabalho, que é aquela memória mais curta, certo? E a interferência a longo prazo. O que é que vai acontecer? A doutora Alice falou que o sistema vai, no nosso sono, o que é que vai acontecer? O nosso sono, ele limpa o nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem um sistema linfático próprio. Ou seja, ele vai limpar acúmulos tóxicos cerebrais, ele vai limpar proteínas, ele vai limpar radicais livres. Então, isso tudo acontece durante o nosso sono. Se a gente não dorme, a gente vai ter acúmulo tóxico cerebral, com diminuição da atenção e aprendizado, prejuízo no funcionamento executivo, redução da velocidade de processamento, enfim. Em relação ao sistema cardiovascular, durante a noite vai ter redução da pressão arterial. Se eu não durmo, a minha pressão arterial passa o dia elevada. Por causa de quem, gente? Por causa do cortisol, né? A gente lembra. Enfim, outra coisa, aumento da frequência cardíaca, mesma coisa. Aumento dos níveis de cortisol, que além de ser o hormônio que acorda, também é um hormônio inflamatório. Acúmulo de radicais livres e proteínas, aumento da fadiga e diminuição aos exercícios de resistência. Vixe, meu Deus, eu não dormi direito hoje, já faz um mês que eu tô dormindo mal. Eu tô muito fraca na academia. Pode ser por isso. Humor, piora da ansiedade, irritabilidade, piora de quadros depressivos. Isso é muito interessante, gente. Às vezes a gente trata, aumenta a dose de um remédio para um quadro depressivo e muitas vezes a pessoa não tá dormindo bem. Então, se talvez regulasse aquele sono, a gente nem precisaria aumentar a dose de um antidepressivo, por exemplo. Em relação aos distúrbios do sono, também peço muita atenção nesse momento, principalmente da apneia do sono. Vamos lá. Quais são os fatores de risco para a apneia do sono? Idade, maior prevalência após os 40 anos, o gênero é muito mais comum em homens, obesidade, anormalidades craniofaciais, quando a gente tem aquele queixinho mais para dentro, certo? Aquele queixo reduzido. Enfim, alterações de tecidos moles da naso e orofaringe. Então, quando a gente tem as amígdalas maiores, né? Se eu tenho as amígdalas maiores, a minha resistência à passagem do ar vai ficar maior na expiração, né? Enfim. Tabagismo, hereditariedade, hormonal. Então, por exemplo, o estrogênio, ele é protetor. Mulheres na pós-menopausa, né? Quando a gente tem aquela queda do estrogênio, vão ter mais apneia do sono. O álcool, porque eu não sei se vocês lembram, mas o álcool, ele relaxa. Então, ele também vai acabar relaxando esses tecidos moles da naso e orofaringe e também vai fazer com que esses tecidos, né, como é que eu posso dizer? Essas estruturas, elas caiam e fiquem molengas e aí o ar também não consegue passar. E outras medicações, benzodiazepínicos e relaxantes musculares que têm o mesmo efeito do álcool, enfim. Em relação ao rastreio, Marina, como é que eu vou saber que um paciente pode ter apneia do sono? Eu trago essas duas escalas, na verdade a doutora Alice, né? Escala de sonolência de Epworth e Stop Bang. Vocês precisam saber disso? Eu tô só citando porque vai que tem alguma coisa sobre isso. Mas assim, não precisa necessariamente, né? Acredito que nem precise saber o que é cada coisa, blá blá blá. Não, só tenham atenção. Isso aqui é um rastreio, ou seja, qual é o paciente que eu vou fazer, que eu vou pensar em fazer um exame diagnóstico para apneia do sono. Qual é o exame diagnóstico? A gente vai ver agora. A polissonografia. Então, isso daqui vai me alertar. Por exemplo, essa escala de sonolência de Epworth, ela é o quê? Ela é a chance de alguém dormir em uma situação chata. Então, sei lá, a pessoa tá sentada e lendo. Uma situação monótona, né? O que a gente vai ter? Ela tem nenhuma chance, pequena chance, moderada, alta chance de cochilar, enfim. E aqui o stop bang é um mnemônico, né? Aí, por exemplo, stop, S de roncos, T, fatigado, enfim, certo? E aí existe até a professora Alice até colocou no slide, né, quanto é que é considerado, né, preocupante, assim, pra gente ir atrás de fazer esse rastreio, mas acredito eu que vocês não precisam saber. Em relação ao diagnóstico, a gente vai fazer polissonografia, e aí aqui eu chamo a atenção, prestem atenção nisso daqui, decorem esses valores, certo? Índice de apneia e hipopneia, certo? A gente vai ver a partir da polissonografia. O que é a polissonografia? É aquele exame que a gente vai fazer durante a noite, pode ser feito em casa ou pode ser feito no hospital. A gente vai várias máquinas, certo? Vão se ligar, a gente vai ter coisa no nariz, vai ter coisa no corpo, vai ter coisa na nossa cabeça ligada, enfim. Todo o nosso corpo vai ficar ligado a uma máquina que vai detectar como é o sono daquela pessoa. E o sono da pessoa com apneia do sono vai medir o índice de apneia e hipopneia. A gente pode ter uma apneia do sono leve, moderada ou acentuada. E aí decorem esses valores, de 5 a 15, leve, de 15 a 30, moderada, acima de 30, acentuada, certo? Em relação ao tratamento, o tratamento ele vai envolver 3 coisas. Perder peso, né? Como a gente falou, a obesidade é um fator de risco. Aparelho intraoral. Então, o aparelho intraoral, ele meio que segura aquelas estruturas que iam despencar, certo? Que iam despencar não, né? Que despencam na apneia do sono normalmente. E o CPAP, que
prestem atenção aqui também, porque cai em prova, é o padrão ouro. CPAP é aquele que eu coloquei aqui, ó, pronto. É essa maquinazinha, não sei se vocês já viram, acho que eu já vi, sei lá, em série, filme, enfim, que a pessoa, tipo assim, vai dormir, aí liga uma máquina zona que faz muito barulho. Pronto, é isso, certo? É o CPAP, para apneia do sono. Enfim, e aí a gente vai ter outros distúrbios do sono. A insônia, a gente vai ter a classificação: insônia inicial, insônia de manutenção, insônia terminal. Peço que prestem atenção também, certo? Que eu acho super caível em prova. E o que é cada coisa? A insônia inicial, ela é o quê? Ela é quando a pessoa demora mais do que 30 minutos, 30 a 40 minutos, para iniciar o sono, ela querendo dormir. Não é aquele tempinho que a gente passa 30 minutos no TikTok antes de dormir, não. É eu fechando os olhos, deixando tudo escuro, tudo próprio para eu dormir, fazendo a minha higiene do sono adequada, né, digamos assim, e querendo dormir sem conseguir dormir. Insônia de manutenção é o quê? Paciente acordou do nada, foi fazer xixi, sei lá, ou simplesmente acordou, certo, no meio da noite e não consegue mais voltar a dormir, ou também pode ser, demora acima de 30 minutos para dormir. E os nomes, né, eles são bem instintivos, inicial, manutenção, terminal, enfim. E a insônia terminal é o quê? É quando o paciente ele acorda 2 horas antes do tempo desejado, acima de 2 horas antes, no caso, certo? Então, sei lá, o alarme dele tá para as 6 horas da manhã, ele acorda às 4 e ele não consegue voltar a dormir. E o que é importante? Isso vai ter prejuízo diurno. A gente vai ter que diferenciar com uma coisa que a gente vai ver lá na frente, certo? Que isso aqui, inclusive, confunde muito na questão, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Chamei a atenção, não é nem porque cai, não. Não é porque, assim, né, até agora não caiu. Mas porque a gente tem que diferenciar a insônia terminal do que eu vou falar mais na frente, tá certo? Então, tem prejuízo diurno. Insônia tem prejuízo, certo, gente? A pessoa vai se sentir fatigada, enfim, vai ter algum problema no outro dia. Qual é o tratamento? Terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro, é o que a doutora Alice chamou de psicológico do sono. Psicológico não, desculpa, psicólogo do sono. Indutores do sono. Quem são, gente? Aqueles famosos. Zolpidem, Rivotril, diazepam. Sendo que o que a gente tem que lembrar? Eles não são tratamento efetivo. O tratamento efetivo, ele é com a terapia cognitivo-comportamental. O que é que isso quer dizer? Eu vou chegar à base do meu problema. Se a insônia é porque o paciente tem uma ansiedade, não adianta eu dar um Zolpidem, um Rivotril, um diazepam, porque o que é que eles fazem? É igual a doutora Alice falou, eles desligam a luz, ou seja, eles só fazem, como é que a gente pode dizer? Uma ponte, uma indução entre a vigília e o sono. Eles têm que ser usados durante curtos períodos de tempo. A gente não pode simplesmente usar eles pelo resto da vida para dormir, certo? É importante a gente lembrar disso, porque está muito na moda, né, agora. Então, se ela quiser cobrar alguma questão disso, eu acho legal. Acho legal não, né? Enfim, vocês entenderam, acho bem atual. Parassonias, definição, são o quê? É o que a gente conhece, né? Porque não existe só essa, né? Mas principalmente o sonambulismo. São fenômenos físicos ou experienciais indesejáveis. Então, ocorrem na transição do sono. Vocês lembram que eu falei que o sono ele tem vários ciclos? Então, na transição desses ciclos, isso pode ocorrer. Ou durante o despertar. A pessoa tá ali perto de acordar, não acordou completamente, aí tem sonambulismo, por exemplo, certo? E aí, a gente vai ter a classificação. Parassonias do sono não REM, parassonias do sono REM e outras. Por exemplo, parassonias do sono não REM, a gente vai ter quem? Sonambulismo, terror noturno, certo? Parassonias do sono REM, a gente pode ter os pesadelos, certo? Muito comum. Enfim, e outras causas que eu acho que não é muito importante vocês saberem, até porque ela nem caracterizou tanto, não, nem chamou tanta atenção para essa parte. Qual é o tratamento? Comportamental, então, se a pessoa não faz a higiene correta do sono, ajustar o ambiente. Então, a professora Alice até deu esse exemplo, né? De, por exemplo, um paciente que acorda e tem um pesadelo ou tem um sonambulismo e pensa que alguém quer matar ele. Se, por exemplo, a janela não tiver grade, né? Enfim, aquelas telas protetoras, muitas vezes aquela pessoa pode, sei lá, pular, se machucar, enfim. Então, outra coisa, avaliar fatores de fragmentação do sono. Aquela pessoa acorda muitas vezes durante a noite para fazer xixi, sei lá, certo? Pode ter essa correlação. Em relação à síndrome das pernas inquietas, qual é a definição? É a urgência irresistível em mover as pernas, associada à sensação desagradável e inexplicável que ocorre no repouso e que melhora ou atenua com a movimentação. Ou seja, a pessoa quer muito movimentar, é uma urgência irresistível. Se ela não mexer as pernas, ela vai sentir uma sensação desagradável, certo? E é o quê? É diferente daquela ansiedade que a gente sente, sei lá, quando tá no meio da aula, a aula tá meio chata, a gente fica balançando a perna, não é aquilo, certo? É no momento do sono, principalmente. E, tipo assim, o nome é síndrome das pernas inquietas, mas pode acontecer com, sei lá, qualquer parte do corpo, com a mão, com o braço, enfim, certo? A pessoa tem que mexer, porque senão ela fica com essa sensação ruim. Hipersonia, qual a definição? A gente conhece muito pela narcolepsia, né? Aquela pessoa que dorme do nada. É o quê? É uma hipersonolência de causa central relacionada a ataques de sono. O que é que isso quer dizer? O paciente vai ter muito sono, o problema vai ser central,
certo? Ou seja, vai ser no cérebro e vai estar relacionada a esses ataques de sono. Não é porque a pessoa, dormiu mal, não. Ela vai simplesmente ter esses ataques de sono, certo? E ela dorme muito também. Isso que eu achei interessante. Tipo assim, o paciente vai dormir 10, 12 horas por noite e ainda vai ter esses ataques de sono, certo? Narcolepsia, hipersonia idiopática, né, que não tem, como é que eu posso dizer, uma causa, né, certa. E hipersonia por medicação. A pessoa toma alguma medicação que mexe lá, por exemplo, né, nos neurotransmissores de vigília e vai fazer com que ela tenha esses ataques de sono. Em relação aos distúrbios do ritmo circadiano, estamos acabando. A gente vai ter o jet lag, certo? Que é o quê? Que é quando a pessoa vai fazer uma viagem através de 2 ou mais fusos horários, e aí ela vai ter insônia, vai ter muita sonolência, certo? Vai ter uma redução do tempo total de sono e vai estar associada a alguns sintomas. Então, sei lá, a pessoa viajou para um país que muda 2 ou mais fusos horários. Ela vai ficar com muito sono, ou ela pode ter insônia, certo? Obviamente, porque o seu tempo total de sono reduziu, tá no avião, enfim, tá meio, né, ruim de dormir, e vai estar relacionado também a outros sintomas. Então, ela pode ter vômitos, náuseas, certo? Fadiga, mal-estar, enfim. E isso dura de 1 a 2 dias depois da viagem. Então, isso tira muitas vezes dias de viagem. A pessoa passa 3, 2 dias assim, certo? Com esses sintomas. Em relação ainda aos distúrbios do ritmo circadiano, isso que é muito importante. A gente vai ter que lembrar de quem? Do atraso de fase e do avanço de fase. O atraso de fase, ele vai ser comum em adolescentes e o avanço de fase em idosos. E aí, o que é cada um? Isso que cai na prova também é importante que vocês saibam. O atraso de fase, ele é o quê? Ele é o famoso adolescente, ou seja, aquele paciente que dorme bem mais tarde, então além da meia-noite, certo? E ele tem muita dificuldade de acordar cedo e ser produtivo pela manhã. E isso é o quê? Incompatível com o contexto social, né, gente? A gente sabe que todo mundo, às vezes, a maioria dos adolescentes tem que acordar às 7 horas da manhã, ou tem aula que começa às 7 horas da manhã, entendeu? Então, assim, é o famoso adolescente, certo? A gente lembra disso. E isso vai ter. Por que a gente chama de distúrbios do sono, né? Problemas do sono. Porque isso vai ter alguma consequência para aquele adolescente, entendeu? Ele vai prestar menos atenção na aula, vai ficar com mais sono ao longo do dia, vai ter algum prejuízo. E o avanço de fase, que é comum em idosos, e é o que ela cobra na prova, justamente para diferenciar com a insônia terminal. Aí vamos entender o que é. O que é? O paciente, o idosinho, o que é que vai acontecer? Ele dorme cedo, então, sei lá, ele dorme 7 horas da noite, e ele acorda no início da penumbra, ou seja, quando começa a amanhecer, 4 horas da manhã, o que é que vai acontecer? Ele vai acordar. Sendo que o que é que acontece? Isso vai ter prejuízo para ele? Não. Porque, querendo ou não, ele dormiu as horas adequadas que ele precisava dormir. Ele foi dormir 7, acordou 4, dormiu ali, sei lá, 7 horas por noite, tá tudo ok. E lembrando que os idosos, eles dormem até menos, né? Eles precisam de 6, 5 horas por noite, certo? Então, o que acontece? Ele não vai ter nenhum prejuízo, isso vai ser normal para ele. Só que o que acontece? Às vezes ele mora na casa junto com os netos, com os filhos, enfim, e aí todo mundo da casa acorda mais tarde, né? E aí o que vai acontecer? Vamos dizer, vixe, o vovô ou a mamãe, enfim, a vovó, sei lá, tá com insônia, tá acordando muito cedo, não tá conseguindo voltar a dormir, mas assim, isso é normal, certo? Para ela, tá tudo ok, ela não tem problema nenhum, enfim. E aí a gente vai diferenciar isso numa questãozinha mais na frente com a insônia terminal, certo? E qual é o método diagnóstico? O método diagnóstico, no caso, eu não coloquei aqui, né, mas do atraso de fase, do avanço de fase do jet lag, dos distúrbios do ritmo circadiano, vai ser a actigrafia. O que é a actigrafia? É como se fosse um reloginho, como se fosse um Apple Watch, bem entre aspas, né, porque não é, dá pra ver aí, que vai ter um acelerômetro, um sensor de luz, sensor de temperatura, e aí o paciente vai ficar utilizando aquele relógio 24 horas por dia durante 3 a 4 semanas, e aí ele vai detectar as atividades daquele paciente e vai entender se ele tem realmente um atraso de fase, um avanço de fase, enfim, vai entender mais ou menos o que é que está acontecendo naquele organismo, tá certo? Aí lembrando, até a doutora Alice falou que, sei lá, Apple Watch, aqueles relógios, né, eles não detectam isso de forma correta. Achei até bem interessante, porque eu jurava que aquilo ali era a coisa mais, tipo assim, mais certa do mundo. Mas não é, tipo, quando ele diz, você teve pouco sono REM, você teve muito sono REM, enfim, aquilo ali não é correto, certo? Tipo assim, não é cientificamente comprovado, né, que ela disse, é pela actigrafia que a gente precisa saber mais ou menos como é que funciona. E agora vamos para as questões. Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguém? Não? Tá bom. Então vamos para as questões. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Que eu fico meio ruim. Pronto, vamos para as questões. Então, gente, vamos lá. As questões da doutora Alice são bem parecidas, certo?
Tipo assim, ela muda alguns detalhes, mas ela sempre cobra as mesmas coisas. Então fiquem de olho. A não ser que ela queira mudar na turma de vocês, mas eu acho meio difícil. O que a gente vai ter? Eu vou ler a questão. Ui, perdão. Eu vou ler a questão pra vocês, certo? E aí, tipo assim, eu vou respondendo logo pra gente não demorar tanto. Então vamos lá. O sono exerce influência em todos os sistemas do corpo humano, tendo em vista os efeitos da privação de sono e suas consequências. Quanto às consequências da privação de sono, as sinais afirmativas a seguir. Então a gente vai lembrar de quê? Consequência da privação de sono. O que a gente vai ter? Diminuição da atenção e aprendizado. Isso é algo bem lógico, né? Vai ter diminuição da atenção e aprendizado. Aumento da grelina e diminuição da leptina. Lembrem, eu falei disso, eu chamei a atenção. Sim, verdade. Aumento da grelina e diminuição da leptina. Mais fome, menos saciedade. Aumento dos radicais livres. Também. Redução do peso e apetite? Não, né? Obviamente. E aí é correto apenas o que se afirma em 1, 2 e 3, certo? Vamos para a próxima. Uma mulher de 80 anos vem à unidade de saúde da família para uma consulta de rotina e que está acordando sempre na madrugada e não consegue dormir novamente. Dorme às 19 horas e acorda sempre às 3. Está disposta, sem sono, porém permanece na cama, pois a família se acostuma a acordar às 6 horas. Não tem prejuízo ao longo do dia, mas sempre teve problemas para dormir e que tem piorado muito nos últimos anos. A paciente conhece outras comorbidades, não apresenta sintomas ansiosos ou depressivos. Qual o diagnóstico é a melhor conduta? Gente, aqui tem algumas partezinhas bem confundidoras, mas a gente vai entender mais ou menos como é que vai ser, certo? Insônia de manutenção? Não é. Por quê? Porque ela está disposta, sem sono, certo? E é justamente ela uma mulher idosa, que ela dorme muito cedo e ela acaba acordando às 3 horas da manhã, gente, pelo que a gente já discutiu. Ela é uma idosa, os idosos normalmente já dormem menos, e ela dormiu ali 7, 8 horas por noite. Então tá tudo ok, certo? E ela acorda sem sono. Se falasse assim, não, ela vai dormir às 17, mas e ela acorda às 3, a gente poderia pensar, vixe, é uma insônia terminal, né? Acordou ali basicamente no final ali da noite, né? Enfim, mas ela não está, não tem prejuízo de manhã, certo? Então, se dissesse tem prejuízo de manhã, a gente marcaria insônia de manutenção ou até mesmo insônia terminal, certo? Mas insônia terminal normalmente né? Ele vai estipular, por exemplo, eu quero acordar tal hora e eu sempre acordo 2 mais horas antes, certo? O que a gente poderia também pensar na insônia terminal, mas poderia pensar no insônia de manutenção, né? Acordou do nada, no meio da noite, 3 horas da manhã, e não conseguiu dormir, certo? Enfim. E aí, por exemplo, aqui, né? O tratamento está certo, mas não é insônia de manutenção. Iniciar a terapia cognitivo-comportamental benzodiazepínico é o tratamento da insônia de manutenção, como de qualquer outra insônia. Avanço de fase. Iniciar o ajuste do ambiente, ajuste dos horários de sono e exposição luminosa de forma adequada. Sim, é exatamente o que a gente acabou de falar. É uma idosa que tem esse avanço de fase, certo? Então, o que eu preciso fazer? Ajustar o ambiente, ajustar os horários. Então, tentar com que ela durma mais tarde. Se ela parar de dormir às 7, começar a dormir às 9, 10, já tá melhor. E reduzir a exposição luminosa, porque muitas vezes, quando começa a amanhecer 3, 4 horas da manhã, ela acorda. Então, colocar cortina, impedir com que ela tenha acesso a esse sol, né? Digamos assim. Atraso de fase, não, né? Porque a gente lembra que é mais para adolescente. Insônia de manutenção, né? Mas aí a gente já viu que não é. E insônia inicial, a gente também já viu que não é, que é quando é mais no início do sono, quando a paciente demora para dormir. E aí tá aqui, ó. Avanço de fase, letra B. Por último, homem de 61 anos, encaminhado devido à sonolência e cansaço diurno, hipertenso, com picos pressóricos durante o sono. IMC de 31, informa tabagismo de 30 anos março, exame físico estava sem alterações, ele realiza polissonografia com índice de apneia e hipopneia por hora de 38. Então foi o que a gente falou. Ele fez a polissonografia e tem o índice de apneia e hipopneia. É maior do que 30. Então aqui a gente já marca direto. É uma síndrome de apneia e hipopneia do sono moderada. Não é leve, e não, desculpa, não é moderada, é acentuada, certo, gente? Perdão. Não é leve, não é moderada, é acentuada porque é acima de 30, certo? Letra D. Não é síndrome da hipoventilação, porque eu nem falei sobre isso, e a apneia central acentuada também nem falei sobre isso. Então, a síndrome da hipoventilação, desculpa, gente, síndrome da apneia do sono de grau acentuado, e quem é que vai ser o tratamento? O uso de CPAP, que eu falei que era a terapia padrão, certo? Então, lembrando, é um homem, né, já tem fator de risco, mais de 40 anos, é tabagista, é hipertenso, enfim, certo? Tudo isso contribuindo para a síndrome de apneia do sono. Tá aqui, ó, letra D. E é isso, gente. Muito obrigada. Vocês têm alguma dúvida? Deu certo? Muito obrigada, eu que agradeço.